Olá, pessoal, tudo bem? Professora Briane Mourão aqui mais uma vez, né? Professora de matemática. Nessa semana fazendo aí substituição do professor Tiago, dando continuidade a esse comecinho, né, de reconhecimento dos elementos de um polígono, trazendo para a gente a relação numérica que existe entre esses elementos e provocando aí em relação às diagonais, né? Toda vez que eu quero dizer ontem, Pedro, antes de ontem, a gente finalizou a aula com um desafio. E aí a gente vai retomar e verificar a relação entre as respostas, né? Caso tenham surgido, e a gente vai verificar aqui a contextualização dessas diagonais, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula. Tiago vai estar aqui me ajudando. Pedro vai estar ali no chat, justamente para a gente utilizar esse formato digital da nossa aula, né? Possibilidade aí de você ver através da TV, utilizando o computador e o celular. E no celular você pode interagir com a gente através do nosso aplicativo, tá? Por isso eu tenho ali a ajuda do professor Pedro, vou passar a palavra para ele rapidinho, para ele falar um pouquinho sobre essa questão de interação, dá uma olhadinha ali no chat também, tá? Diga lá, professor. Fala, galerinha! Muito bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de matemática para as turmas aí dos anos finais, o 7º ano. Galera aqui participa, né? Graças a Deus, temos aqui vários alunos aqui participando da nossa aula e você sabe que para você participar aqui do chat, você precisa fazer o download do aplicativo, tá? Você pode assistir a nossa aula através da TV, através do celular e também através do computador. Então, para você assistir pelo celular e ter a oportunidade de participar aqui do chat com a gente, comentando, mandando seu comentário ou a sua dúvida, você precisa fazer o download do aplicativo. Billy vai colocar aí, vai aparecer na telinha 2 QR Codes, um para o sistema operacional Android, outro para o sistema operacional iOS. E aí, de acordo com a configuração do seu celular, você vai pegar a câmera e vai colocar em um desses 2 QR Codes, tá? Você vai ser direcionado aí para a sua loja de aplicativo e lá, efetuando o download, quando você terminar, o aplicativo vai pedir o seu login e a senha, tá? O login é o número da sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá bom? Aula de geometria, eu gosto muito de geometria, Briana, sério mesmo. Tu gosta? Eu gosto de verdade, porque a gente começa a ter a ideia da aplicabilidade das questões matemáticas voltado para essa questão e faz com que o aluno comece a pensar, né? Quando a gente pega algum determinado assunto de matemática, que é só aplicação de fórmula, por exemplo, e ele não entende como foi que chegou naquela determinada fórmula, né? Às vezes vai fazendo de forma automática, mas a geometria ela é muito linda, faz a gente pensar. Eu gosto de geometria, vou voltar com o Briane. Mas eu acho que esse é um perfil nosso, né? Nós, por exemplo, professores aqui da equipe de matemática, né? Eu, Pedro, Tiago, sem João no barquinho. Sem João no barquinho. A gente tem o pensamento de construir um raciocínio, né? Então veja que todas as aulas a gente tenta trazer para você, se houver alguma fórmula, né? Como que a gente chegou naquele raciocínio, qual que foi a ideia para a gente construir aquela ferramenta que vai te ajudar ali a chegar no final da resposta. Mesmo que você só utilize a fórmula para resolver alguma questão, mas você entende de onde aquela fórmula veio. Eu acho que a beleza está aí, né? Da gente ir comparando as coisas e perceber esse tipo de relação entre a evolução do conteúdo e quando a gente chega aí, olha, finalmente a gente chegou numa fórmula que serve para você fazer o cálculo de várias coisas, tá bom? Ó, aparecendo aqui para vocês os ícones do chat, né? Pedro já tá ali falando com o pessoal. O 7º ano sempre muito participativo, tá certo? Isso traz a interação, né? A acessibilidade no formato da nossa aula. A participação de vocês é bem interessante, tá certo? É muito legal pra gente. Hoje, quem me ajuda com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Laisa, mais uma vez está aqui, ó. Toda vez a gente fala dela sorrindo porque ela foge de matemática, mas a gente traz ela de volta, tá certo? Então, lá no YouTube, a gente tem o nosso canal com a quantidade de 8,44 professores inscritos. Já estava mais, não era? Tava Tava mais. Então, a gente já tem aí crescendo cada vez mais.
E é importante falar das aulas anteriores, né, pessoal? A gente está utilizando, por exemplo, argumentos aqui nessa aula que trabalham com a soma dos ângulos internos do triângulo. Mas a gente já teve uma semana só dedicada a falar sobre triângulos. Então, se você tiver dúvida, isso é a massa, né, da aula que tem, assim, esse repositório, nesse formato, onde as aulas ficam gravadas. E você pode ir lá e reassistir e verificar se não entendeu alguma coisa, voltar um pouquinho e fazer uma revisão, tá certo? Então, se sintam à vontade para acessar lá e fazer os comentários também, tá? Tiago já colocou aqui, ó, para a gente começar. A nossa aula vai estar sempre me ajudando nesse suporte. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu nas aulas anteriores, tá? A gente observou a relação dos polígonos entre os seus elementos, né? Utilizando aí 5 elementos para serem identificados no polígono, tá? A gente tem aí, ó, vértice, lado, diagonal, ângulos internos e ângulos externos, né? A gente verificou que os vértices são as pontinhas, né? São os pontos de encontro dos lados, tá certo? Os lados são os segmentos que formam esse polígono, né? As diagonais são os segmentos que passam na parte interna desse polígono, né? Lembrando que lado não é diagonal, tá certo? Verificamos os ângulos internos que ficam dentro do polígono, né, gente? E os ângulos externos que ficam fora do polígono. Esse ângulo externo, a gente lembra que tem que ser feito através do prolongamento de um lado, tá certo? Então, se a gente observar, eu vou prolongar esse lado aqui e a gente vai fazer esse ângulo externo aparecer. Isso a gente pode fazer para qualquer um dos lados e a gente verificou que no caso desse polígono aí, 5 lados, a gente tem um pentágono e os elementos que a gente estudou são valores idênticos, né? A gente tem no pentágono 5 vértices, 5 lados, 5 diagonais, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. Então, a gente já começa a perceber que nesse polígono específico, todos os elementos possuem o mesmo valor. Só que aí o questionamento no finalzinho da aula veio justamente em relação às diagonais. Será que isso vai ser idêntico em qualquer polígono? Porque lembra, a nossa ideia aqui da equipe de matemática sempre trabalhar com a palavrinha do padrão, né? É a gente achar de que maneira esses elementos se relacionam para que a gente consiga, de fato, encontrar esse padrão, tá certo? Então, vamos olhar aqui. A pergunta que tinha ficado da aula, da primeira para a segunda aula, foi esse tipo de relação aí, ó. Será que em todos os polígonos a gente vai ter os mesmos elementos? A gente finalizou a aula utilizando a relação de um hexágono, né, com 6 lados e verificando que para vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos, a gente mantém a igualdade. A quantidade de lados, ela vai ser idêntica à quantidade de vértices, de ângulos internos e de ângulos externos. Mas, quando a gente foi dizer assim, olha, a gente tem 6 diagonais aí. Será que a gente conseguiu, de fato, esse valor? Logo, mais que rapidamente, né, a gente viu que tinha 9 diagonais. Então, essa ideia já não pode ser um padrão de comportamento. Não é o fato de o pentágono ter 5 diagonais também, como a quantidade de lados é 5, que todos os polígonos vão ter a quantidade de diagonais idêntica à quantidade de lados, tá certo? Aqui, por exemplo, a gente tem 6 lados, mas a gente tem 9 diagonais. Então, a gente já começa a perceber que a diagonal está se comportando de um jeito diferente. Para todos os outros elementos, a gente mantém a igualdade, mas a gente observou como que a diagonal se comportava, né? Então, vamos olhar aqui, ó. A gente observou a soma dos ângulos internos. Observamos que, no caso de um pentágono, né? Inicialmente, aí a gente colocou um polígono com 5 lados, mas a gente generalizou para a quantidade de lados que a gente tiver. A gente tentou verificar de que maneira poderíamos medir a soma dos ângulos internos. Daí, a gente verificou que uma informação que a gente já sabia, que era a soma dos ângulos internos do triângulo, ser igual a 180, a gente pode utilizar para fazer a soma dos ângulos internos de qualquer outro polígono, né? Basta verificar de que maneira a gente consegue fazer essa subdivisão.
Então, o professor Pedro, inclusive, reforçou com a gente de colocar aí o olhar por um vértice e, a partir dele, sair fazendo as ligações internas, né? Dividindo qualquer polígono em triângulos, tá certo? Então, observa ali, ó, a gente tem um quadrado e o quadrado foi dividido em 2 triângulos. A gente tem aqui o pentágono, que foi dividido em 3 triângulos, tá certo? E a gente tem o hexágono, né, 6 lados, que foi dividido em 4 triângulos. Então, a gente começou a perceber a relação entre a quantidade de lados que um polígono tinha e a quantidade de triângulos que a gente conseguia formar utilizando esse vértice como ponto de referência e fazendo essas divisões, tá certo? Sempre que a gente tiver determinada quantidade de lados, a quantidade de triângulos que a gente forma vai ser os lados menos 2 unidades. Então, vamos observar aqui, ó. Se a gente vai ter que a quantidade de triângulos, ela vai ser multiplicada, né, para dar a soma de todos os ângulos internos, a gente viu isso na aula passada de maneira bem esmiuçadinha, tá certo? A gente vai ter que a soma dos ângulos internos, mais uma vez repetindo para vocês, aí, tá aqui embaixo, ó, significa ângulos internos. Por que a gente está falando isso? Mais na frente, a gente vai utilizar o AE para referenciar ângulos externos, tá bom? Então, ó, a gente vai ter que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono vai ser a quantidade de lados menos 2 unidades vezes 180, para justificar a quantidade de triângulos que a gente acha em um polígono, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o quadrado tem 4 lados, 4 menos 2, aparece 2 triângulos. Então, vai ficar 2 vezes 180, para dar a soma dos ângulos internos aí desse quadrado, tá certo? No caso de um pentágono, a gente vai ter 3 triângulos. 3 vai ser o 5, que é a quantidade de lados, menos 2, que vai dar 3. Então, 3 vezes 180 vai dar a soma dos ângulos internos do pentágono, tá? O mesmo vai ocorrer aqui para o hexágono, a gente vai pegar 6, que são 6 lados, subtrair 2 e vamos encontrar ali, ó, 4 triângulos. 4 vezes 180 vai dar a soma dos ângulos internos do hexágono. E aí a gente percebe que esse padrão agora funciona assim para a gente conseguir calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá certo? Bom, vou passar aqui para o professor Pedro, ver se ele conseguiu aí achar alguma resposta dessa questão que a gente deixou, ou até mesmo fazer o comentário dele sobre a quantidade de diagonais, né? A gente vai dar ênfase nesse assunto hoje, a quantidade de diagonais que a gente tem com um polígono com 9 lados. E aí, professor? Pessoal, você consegue ver a importância, né, da construção do conhecimento relacionado a determinados temas da matemática, tá? Briane falou aí, a gente vem construindo esse conhecimento durante toda a semana, tá? Abordando essa temática relacionada aos polígonos. Então, primeiro vimos aí os polígonos, falamos dos seus elementos, falamos da quantidade de diagonais, falamos da soma dos ângulos internos, e aí a gente consegue encontrar um padrão, tá? Para todos os polígonos. Quando a gente vai aumentando a quantidade de lados, o que é que vai acontecendo com esses polígonos para que a gente consiga encontrar a soma dos seus ângulos internos, certo? Então, você pode notar aí que quando a gente tem um quadrilátero, né, um polígono com 4 lados, a gente separou em 2 triângulos. Quando a gente tem um pentágono, a gente separou em 3 triângulos. Quando a gente tem um hexágono, separamos em 4 triângulos. Então, você pode notar aí que a gente já começa a criar um padrão. Então, se eu perguntar assim para você, se a gente fizer aí um polígono com 20 lados, vamos conseguir formar quantos triângulos? Então, você vai conseguir perceber que, opa, com 4 foram 2, com 5, 3, com 6, 4, ou seja, a quantidade de triângulos que a gente consegue formar é 2 unidades a menos que a quantidade de lados. Certo? E como a soma dos ângulos internos aí de um triângulo é igual a 180, então é só a gente pegar a quantidade de lados que tem um polígono, subtrai por 2, tá? Para encontrar a quantidade de triângulos e multiplica esse valor por 180. Encontramos a fórmula, tá? Uma generalização para encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, certo? Então, é bastante importante que você entenda o que é que estamos fazendo para encontrar determinada fórmula.
Eu estava conversando aqui, Briane, com a Tamara, tá? E eu acho muito válida essa colocação aqui relacionada ao que ela estava falando, tá? Ela perguntou sobre a questão das atividades propostas, tá? Depois que termina essa aula, tá? Então, existe uma trilha a ser correspondida aí para cada semana, tá? Então, estamos vivenciando aqui uma trilha, tá? Nessa trilha, estamos falando sobre a questão aí de geometria, a questão dos polígonos, tá? E você, aluno da rede, tem acesso a essa trilha com todo o planejamento, tá? Toda a ordem que a gente está seguindo aqui. E no final também tem uma atividade lá para você responder, enviar suas dúvidas e mandar também para o seu professor lá da escola, tá? Então é bastante importante esse acréscimo, não só aqui para assistir a aula, mas também para você tentar responder às atividades, tá bom? Então, eu vou sempre estar tentando colocar aqui o link, tá, do site para que você possa ter acesso a essas trilhas, que é muito importante para você dar continuidade aí aos estudos, tá bom? Eu vou voltar agora com a Briane e ela vai dar continuidade à aula. Só puxando o gancho aí do comentário do professor Pedro, né? A relação que você encontra, na verdade, a atividade que você pode encontrar, ela tem, além da atividade, toda a parte teórica que a gente está vendo, né? Então, você pode encontrar no site da Unirec, tá certo? Você colocar lá o Google Unirec, você vai ser direcionado para esse site, já consegue. E pelo aplicativo, você encontra aí o caminho de fazer o download também, tá certo? Pelo aplicativo, você também consegue fazer o acesso ao YouTube. Tudo que tiver relacionado à escola, você vai ter acesso através do aplicativo, sem consumir os dados do seu telefone, né, gente? Sendo dados patrocinados pela prefeitura, tá certo? Então, dentro dele, você consegue não só assistir aula, mas também explorar as outras funcionalidades que o aplicativo possui, tá bom? Então, ó, puxando o gancho aqui agora para voltar à aula, né, para a gente utilizar agora esse último finalzinho aqui, esse último bloco, para trabalhar a ideia das diagonais, a gente já viu que a gente não achou até agora uma generalização para essa quantidade. A gente viu que no pentágono os valores coincidiam, mas já em outras situações, né, a gente testou aqui no hexágono e não deu muito certo, né? No hexágono, que possui 6 lados, a gente teve 9 diagonais. Então, agora a gente vai utilizar um polígono com 9 lados e a pergunta foi: quantas diagonais a gente vai ter nesse polígono, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem lados iguais a 9, e a gente já viu que a quantidade de triângulos formados é sempre a quantidade de lados menos 2. Então, a gente vai ter 7 triângulos. Ok, professora, vamos ver o próximo passo. E aí, se eu quiser calcular a soma dos ângulos internos, eu vou ter a aplicação da fórmula, né, do mesmo jeito como o professor Pedro falou. Vamos observar agora em relação a essa multiplicação. Opa, aqui a gente ainda está falando de soma dos ângulos internos, tá certo? 7 vezes 180, a verdadeira soma dos ângulos internos aí. Vai dar 1.260, né? 1.260 graus vai ser a quantidade dessa soma dos ângulos internos aí do eneágono, né? 9 lados. Então, na aula de hoje, a gente vai explorar agora as diagonais. Opa, a gente já traz esse gancho aí. E aí, falando sobre essa questão de diagonal, a gente já viu que não tem essa relação entre a quantidade de lados. Verifica aqui, ó, diagonal, a gente tem essa forma, né, de diagonais aí com todos os vértices, exceto com ele mesmo e seus adjacentes. Aí começa a surgir algumas palavras que é importante definir, né, professor? Então, adjacentes significa estar próximo, né? A gente também poderia trocar com consecutivos aí, vértices consecutivos, que vêm um após o outro. Então, veja direitinho ali, ó, utilizando aquela diagonal que está com uma setinha, ela está sendo ligada com o outro vértice que está de azul, né? A gente tem uma rosinha ali ligada com o azul. Os outros rosinhas que estão piscando são justamente as diagonais não, perdão, são os vértices com os quais a gente não vai conseguir fazer a ligação. A gente não vai conseguir ligar nem com ele mesmo e nem com o vértice que vem antes ou depois dele. E aí a gente vai chamar esses vértices de consecutivos. Veja que a gente só conseguiu ligar esse que está sinalizado com a setinha com o outro lá da ponta que está sinalizado com o azul, né? Com o círculozinho azul. E aí, se a gente observar o contrário, também funciona da mesma maneira. A partir daquele outro vértice que está lá no canto, a gente só consegue ligar com a parte que está embaixo, no outro lado, né?
Então, a gente consegue perceber que esse movimento de diagonal aí já chama atenção para essa restrição. E, além disso, a gente pode lembrar que a diagonal ela vai ter que passar na parte interna do polígono, né? Então, a gente já tem aí que se eu for ligar um vértice com o outro que vem logo em seguida, a gente vai formar um lado. E lado não é diagonal, tá certo? Lembra aí dessa referência. Vamos avançar por aqui, ó. A gente observa que a gente tem 4 vértices, né? Só que aí a gente observa que em cada vértice eu só consigo traçar uma diagonal, no caso do quadrado, tá bom? Então, se a gente observa no primeiro vértice, eu consigo traçar uma diagonal para baixo, no outro vértice eu consigo traçar uma outra diagonal e assim sucessivamente. Mas eu tenho 4 diagonais aí, professora? Não tem, né, professor? Não tem. Não tenho. Então, a gente vai verificar agora o que vai acontecer. Será que eu tenho 4 diagonais? A gente acabou de ver que não. Que pelo desenho, a gente já está percebendo que eu tenho que dividir por 2 aí, porque se eu conto a diagonal indo, eu estou contando também a diagonal voltando. Concorda? Indo e vindo. Indo e vindo, né? Então, vamos começar a perceber aqui a construção desse padrão, tá certo? Agora sim, quando a gente dividiu por 2, a gente teve a quantidade de diagonais. No quadrado, a gente tem 2 diagonais, fácil de ver até agora. Vamos ver o próximo, tá certo? Agora chegou o pentágono, ó. O que a gente começa a perceber? Que a partir de cada vértice, eu consigo traçar 2 diagonais. E a gente viu esse exemplo na aula anterior, né? Eu tenho 5 lados, tenho 5 vértices. Esse vértice não pode ligar nem com ele mesmo, nem com o que vem depois, nem com o que vem antes dele. Então, a gente já eliminou aí 3 vértices, né? Dos 5 que a gente tinha. Então, a gente consegue fazer, ó, de cada um dos vértices, 2 diagonais. De novo, a gente vai somar tudinho, professor? Indo e vindo, né? Indo e vindo. Indo e vindo. Então, quando a gente verifica isso, se a gente somar todos os valores, a gente vai ter 10 diagonais. Mas não vale, porque eu estou contando a mesma diagonal 2 vezes. Então, a gente vai fazer o quê? Dividir por 2, e aí a gente vai achar a quantidade de diagonais do pentágono. Essa ficou fácil porque a gente também usou como exemplo, né? No momento a gente não tinha ainda feito a generalização, mas pela quantidade de tracinhos que a gente tinha feito nas aulas anteriores, deu para verificar que a gente tinha aí 5 diagonais, tá certo? Vamos avançar para o próximo agora. E agora? Quando aparece esse sinal é o quê? Acho que é para eu falar. É para tu falar, será? Ele fala demais, né, Billy? Vai lá, professor. Galerinha, vê só. É muito massa, pô, essa questão assim da construção da fórmula, tá? Que você começa a perceber que um padrão está ali existindo, tá? Então, vamos pensar um pouquinho nesse padrão. Calma, Briana, eu vou deixar você falar. Eu voltei para a imagem, Tá professor, bom, para lhe rapidinho. ajudar, para lhe ajudar. Ó, então, galera, vê só. A gente viu que no quadrilátero, acompanha o raciocínio aí, no quadrilátero, a gente tem quantos lados? 4 lados, certo? Se tem 4 lados, temos 4 vértices. Valeu, Bilidinho. Tá tirando onda. Então, tá aí, ó, 4 ladinhos, 4 vértices. Qual foi a outra informação que a gente viu? A gente viu que de cada vérticezinho desse aí, de cada ponto, a gente só consegue traçar uma única diagonal, tá? Beleza até aí, show de bola. Quando a gente vai para o pentágono, a gente viu que no pentágono, de cada vérticezinho que tem lá, a gente só consegue traçar 2 diagonais, certo? Então, você já consegue observar aí que existe um padrão, tá? Que padrão é esse? Pode notar que a quantidade de vértices que sai, a quantidade de diagonais, né, que sai de cada vértice é a quantidade de lados menos quanto? Menos quanto? Menos 3. A gente viu, ó, que o quadrilátero ele tem 4 lados e de cada vértice saiu uma única diagonal. No pentágono temos 5 lados e de cada vértice saiu 2 diagonais, ou seja, 4 menos 3 é 1, 5 menos 3 é 2. Ah, Pedro, então quer dizer que se eu tiver um polígono que tenha 10 lados, de cada vértice vai sair quantas diagonais? 7, que é 10 menos quanto? Menos 3, certo? E a coisa que Briane já falou aí é a questão do número de diagonais quando a gente começa a contar de cada vértice, certo? A gente está contando ele 2 vezes, tá? Então, por isso que ela colocou aí nos 2 exemplos a situação que a gente vai dividir por 2.
certo? Para retirar essa duplicidade de vértices que vai aparecer. Gostasse da palavra duplicidade? Gostei. Tá muito prolixo, tá massa. Tá muito o quê? Prolixo. Tu consegue dificultar ainda, foi aí é fogo. Então eu vou passar a palavra para a Briana aqui agora. Ela vai concluir esse raciocínio aí que eu comecei, que ela começou, que eu continuei, e ela vai dar continuidade aí, finalizando e encontrando a fórmula do número de diagonais de um polígono. Então, gente, utilizando esse raciocínio, a gente viu que a quantidade de vértices aí vai ter a quantidade, na verdade, de diagonais, né, partindo a partir desse vértice menos 3. E por que menos 3? Porque a gente viu que diagonal não consegue formar nem com o próprio vértice, nem com o vértice que vem antes e nem com o vértice que vem depois. Então, do total, a gente já elimina 3 possíveis. E a duplicidade que o professor Pedro colocou vai ter que ser retirada dividindo por 2. Então, basicamente, a gente vai utilizar esse raciocínio aqui, ó, para calcular o número de diagonais de um polígono. A gente vai pegar a quantidade de lados, subtrair 3, multiplicar por essa quantidade de lados, né? Afinal de contas, cada diagonal vai ter essa quantidade cada vértice, perdão, vai ter a quantidade de diagonais e vamos dividir por 2, porque senão a gente vai estar contando indo e vindo, né, professor? Indo e vindo. Lembrando aqui, 7º ano, já tem que lembrar dessa situação, a gente vai utilizar a primeira operação dentro do parênteses, multiplicar e fazer a divisão, tá certo? Então, a ideia basicamente é essa. No caso da divisão, até pode fazer antes, né, se simplificar. Mas essa subtração tem que acontecer primeiro, tá bom? Então, lembrando desse contexto aí, a gente conseguiu generalizar o cálculo da diagonal. O Billy tá assim, ó, balançando a cabeça para mim, dizendo que a gente já tá no finalzinho da aula, colocando 1 minuto para acabar. Deixa eu passar a palavra pro professor Pedro para se despedir rapidinho e a gente finalizar a aula, tá certo? Poxa, eu queria falar só um negocinho. Ó, gente, para você pensar, eu tenho uma fórmula aí que eu vou pegar o número de lados, subtrair por 3, multiplicar pelo número de lados de novo e dividir por 2. Por que essa conta nunca dá um número decimal? Por que essa conta nunca dá um número decimal? Pode notar que a gente está falando de número de diagonais, né? Não tem como dizer, tem 7 diagonais e meia. Não tem como. Sempre vai dar um número exato, certo? Por quê? Pense aí, me despeço de vocês. Um cheiro no coração. Tchau, tchau. A gente já pega o gancho com essa provocação do professor Pedro. Aqui já está no finalzinho o cálculo dessas diagonais. Vocês podem aí verificar que a gente já tinha feito esse cálculo antes. Aqui está somente a formalização, né, de como que a gente conseguiu chegar nessa quantidade total aí de 9 diagonais para um polígono com 6 lados, tá certo, gente? Então, a provocação do professor Pedro fica. A gente pode puxar o gancho numa próxima aula. A gente conta com seus comentários e já agradece, né? A equipe técnica, aqui Billy e Bia, aqui a Lais, o professor Pedro e as professoras de português que sempre perdoam a gente, que a gente pega aí um pedacinho da aula delas, tá certo? A gente vai nessa, gente. Tchau, tchau, até a próxima.